cenário que se apresentava na época ao Instituto era de uma pobreza franciscana. Nossas instalações, que ficavam no anexo do antigo prédio da Ordem dos Advogados, por empréstimo, eram muito singelas, muito simples, e as circunstâncias nos abençoaram, na verdade, com o fato de que a Ordem, naquele momento, naquele biênio, passou a ter uma administração que foi muito solícita com o Instituto dos Advogados. Na verdade, foi a gestão do Alfredo Assis Gonçalves Neto que nos incumbiu, através de um convênio que foi firmado entre o Instituto e a Ordem, de desenvolver os trabalhos da Escola da Advocacia. Com esse empuxo, essa abertura, nós conseguimos realizar uma série de atividades que, além de terem uma qualidade intelectual ou profissional expressiva, no nosso ver, trouxe também um resultado econômico, financeiro para o Instituto que foi extremamente benéfico. O Instituto, de sua pobreza franciscana, passou a ter alguma substância econômica. Tanto que, na sequência, a minha gestão, a gestão seguinte, foi possível adquirir uma sede com o auxílio da Caixa dos Advogados e da própria Ordem. Se adquiriu a sede própria do Instituto, que não havia. E, com isso, nós conseguimos captar ou canalizar um contingente bastante grande, eu diria até muito grande, de interessados. Tanto que nós tínhamos que estabelecer limites de acesso, tínhamos que estabelecer número de vagas, porque as instalações não comportavam um grande acúmulo de pessoas. O ambiente o auditório de então era angusto, mas sempre podia reunir 65, 70 pessoas em cada um dos cursos. Me agradou muito a possibilidade de ter propiciado ao Instituto aquele salto em termos de um incremento patrimonial, visando que garantisse a sua vitalidade futura, a sua sobrevivência futura. E é o que está acontecendo. Nós vemos hoje que as várias gestões têm aperfeiçoado esse tipo de enfoque que foi dado lá em 1995 e 97. Tivemos também nesse ritmo um curso sobre direito do trabalho, Lato Sensu, um curso de pós-graduação Lato Sensu, que foi um sucesso estrondoso. Eu não imaginava que houvesse tanta demanda por conhecimentos, por aperfeiçoamentos no ambiente que a gente vivia na advocacia. Realmente foi surpreendente. Nós começamos com um contingente de 65 vagas, salvo engano, era esse o número. Tivemos que aumentá-las e terminamos, inclusive, mudando de auditório para quase 150 ou 160 vagas. Tivemos que daí fechar o acesso porque não havia condições de desenvolver uma atividade de boa qualidade nesse grau. Havia uma obrigação tacitamente estabelecida de que o Instituto deveria providenciar uma conferência por mês, uma palestra por mês, pelo menos durante os meses mais ativos do ano, né? Na verdade, o Dr. Eduardo Vermont é uma pessoa muito querida, muito cordial. Eu entrei no Instituto pela mão dele, a convite dele. Na verdade, eu não tenho veleidades intelectuais, então eu não cultivava esse tipo de enfoque ou de encaixe. E ele me convidou, insistiu, e eu, então, tive que, na época, apresentar um trabalho, eu não me lembro mais os termos, e, enfim, acabei me engajando na atividade do Instituto. Pitoresco da advocacia foi uma atividade realmente muito pitoresca. Nós, principalmente o Dr. Ferdinando, isso foi um trabalho
pessoal dele, uma dedicação quase que feroz para a montagem desse tipo. Ele colecionou historietas, a respeito de episódios que envolviam advogados, né? Situações pitorescas, situações curiosas. Lembro, por exemplo, uma das histórias que ele contou pessoalmente, e consta no livro de o professor Egas, salvo engano, foi o professor Egas, teve que fazer uma viagem para uma cidade do interior, uma comarca do interior, cujo acesso era muito difícil, tinha que ser feito por avião. E chegando na altura da cidade, a pequena pista de pouso, havia algumas cabeças de gado espalhadas na pista. E alguém lá embaixo, com um automóvel, correndo, tentando espantar os animais. Quando ele, afinal, pousou, verificou que era o autor da tourada, que estava toreando as reses, era um distinto promotor público, o promotor da comarca que tinha ido em socorro, viu o avião se aproximar e foi para o aeroporto para acudir o infeliz que estava sendo travado no seu pouso. Meu pai o professor Rubens Requião, iniciou sua atividade intelectual, profissional, em 1941, proferindo uma palestra aqui no Instituto dos Advogados. E faleceu, ou melhor dizendo, ele proferiu a sua última palestra, também no sentido intelectual, profissional, em 1997, aqui no Instituto dos Advogados. Aliás, na verdade, a palestra foi no final, se não me engano, novembro de 1996. E ele veio a falecer em maio de 1997. Tinha havido uma modificação importante na legislação da propriedade industrial e ele fez uma exposição a respeito desse assunto. Eu devo lembrar que ele fez isso com muito esforço, porque ele já estava realmente bastante debilitado. Mas concedeu em fazer como uma homenagem ao Instituto e deixar uma lembrança da sua passagem pela vida e pela vida do Instituto. Foi algo, não digo emocionante, mas foi emotivo, né? Afinal de contas, trabalhávamos juntos, estudávamos juntos e coincidiu que eu estava aqui no momento em que ele já estava encerrando a sua atividade. Foi o coroamento, né? Ele fez uma palestra singela, ele não tinha muita energia mais na época e deu o seu recado fechando, né, até certo ponto com chave de ouro a sua passagem pela vida jurídica e profissional aqui em Curitiba. A mensagem é aquela de persistência. O trabalho é contínuo, as gestões vão se sucedendo, umas com maior ênfase na atividade do Instituto, outras um pouco mais retraídas. É natural, é normal, vai do estilo de cada um. Eu tive a sorte de ter, na verdade, gostaria de fazer até uma referência necessária. Eu tive a sorte de contar na minha gestão, com dois companheiros que foram de extrema, vamos dizer, empenho, dedicação, cavalheirismo. Um foi o João Carlos Almeida, que na verdade criou, organizou, implantou e desenvolveu aqueles cursos de reciclagem aí nas vésperas dos exames, os cursos práticos da advocacia. E outro, eu já referi, o Assis Neto, o Alfredo, que nos deu uma mão, na verdade foi realmente pulso fortíssimo e que permitiu que o Instituto deslanchasse. Como eu disse, as gestões elas vão se sucedendo, a ênfase é maior num caso ou no outro, mas o que eu peço, na verdade não sugiro, eu peço que sejam persistentes. Não é fácil
conduzir o homem não é atividade de somenos, as idiosincrasias vão se aparecendo, tudo isso tem que ser administrado com calma e tendo em vista a necessidade de manter essa tradição. O Instituto, apesar da sua humildade, ele é extremamente necessário para a vida jurídica de Curitiba, do Paraná. Os resultados da sua atividade, eu sou testemunha disso, foram muito bons, são muito bons. Acompanhei durante algum tempo, antes da minha gestão mesmo, a atividade que se fazia e só vi e só tive vantagens com isso. Eu tenho a impressão que as pessoas também que nos sucedem ou nos sucederem devam ter em mente esse encaixe, essa fórmula. O sucesso será inevitável.